Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Giovana Galego e aqui a gente basicamente lê a Bíblia juntos e eu vou contando para você o que eu sei a respeito desse texto e a gente vai fazer um esforço para entender o que Deus tem a nos dizer a respeito dessas porções, o que essas histórias, o que esses textos dizem a respeito de quem Ele é. Afinal, esse é o propósito. Olha, a Bíblia é um livro que conta a história de um Deus que se move para ter para si um povo. Deus está levantando para si um povo. Ele quer ter um povo para si, para toda a eternidade, e quer ser o Deus desse povo. A Bíblia é sobre essa grande história de amor entre Deus e o seu povo. E nessa grande e maravilhosa história de amor, a gente pode conhecer quem é esse Deus. Porque você sabia que nós, enquanto seres humanos, que temos uma mente caída, uma mente corrompida, a gente cria ideais de Deus na nossa mente, no nosso coração. A gente tem falsas ideias a respeito de quem Ele é. Então, muitas vezes, quando você pensa na pessoa de Deus, vem certas convicções que não são reais, mas que você criou isso dentro de si, muitas vezes por um falso ensino, mas também por causa da nossa essência, que é corrupta, que é inimiga de Deus. Então, como que nós sabemos o que é falso e o que é verdadeiro? Através da palavra de Deus. Então, Deus, ele desejou, ele quis deixar por escrito isso aqui, para você descobrir quem ele é. Então, Deus sendo eterno, sendo insondável, a gente vai levar a eternidade todinha para conhecer a Deus plenamente. Então, ele escolheu uma porção, ele escolheu algo que já de antemão, no agora, ele quer que você saiba a respeito de quem ele é. E isso que ele quer que você saiba, ele colocou nesse texto. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente não deve ir com esse coração de eu preciso encontrar uma chave, um segredo para ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, para evitar as dificuldades, para evitar o sofrimento. A gente não deve olhar para a Bíblia dessa forma. A gente não deve olhar para a Bíblia para encontrar heróis, como eles prosperaram, como eles triunfaram. Não, o nosso coração deve ser quem é esse Deus que está construindo essa história, que está escrevendo essa história, que aparece como o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Quem é esse Deus? Eu quero conhecê-lo. E à medida que a gente conhece a Deus, nós vamos sendo preenchidos de vida, porque o propósito da vida está em conhecer a Deus. É o que a palavra nos conta. E quando você conhece a Deus e cresce nesse conhecimento, a sua vida passa a ter sentido, passa a ter propósito, porque fomos feitos para esse relacionamento, fomos criados para nos relacionarmos, para termos intimidade com esse Senhor. E nós fazemos isso através da sua palavra. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero que através desses vídeos você possa verdadeiramente conhecer a Deus e crescer nesse conhecimento. Esse é o único propósito. E espero de verdade que ele possa ser alcançado pelo poder do Espírito Santo. No vídeo anterior, nós trabalhamos Gênesis 41, final, né? E nós paramos na parte em que uma grande fome chegou ali na região do Egito e nas regiões circunvizinhas, e as pessoas, né, estavam ali numa situação muito crítica de perderem suas vidas, porque a gente está falando de uma fome severa que acometeu uma região muito vasta, mas lembre-se que antes mesmo dessa fome chegar, Deus deu a José uma sabedoria muito grande para traçar um plano que poderia salvar as pessoas dessa fome. E quando José tem a oportunidade de compartilhar esse plano com o faraó vai ver tanta sabedoria em José e pela providência divina, né, pelo desejo de Deus, Faraó vai fazer de José o governador do Egito, ou seja, o homem de maior poder naquelas terras, porque simplesmente Faraó dá para José o direito total, a liberdade total de tomar decisões civis, de tomar decisões de governo sobre a terra do Egito. E mediante toda essa autoridade que José recebe, José começa a trabalhar. E nós vimos no vídeo anterior que ele vai passar 7 anos recolhendo uma porção daquilo que estava sendo produzido, né, daquilo que estava sendo produzido nos campos, porque primeiro tiveram 7 anos de muita fartura, então
Então, além de produzir o natural, produzia-se mais, era tempo de fartura, e José muito sabiamente vai aproveitar essa fartura e vai reter uma porção, vai armazenar uma boa porção, já se preparando para essa fome que Deus havia revelado que chegaria. Quando a fome chega, José tem estoque, José tem alimento, e ele vai ser então uma resposta para várias nações que estavam famintas. Então ali nós vemos Deus usando o seu servo José para ser um refúgio, para ser um refrigério, para ser um ato de misericórdia para todas aquelas nações. O próprio Deus envia esse juízo parcial, essa fome, né, permite que isso aconteça, mas esse Deus que manda esse juízo também é o Deus que levanta o seu servo para dar uma alternativa, para estender a mão para esses povos famintos e preservar a existência humana. Então, olha só, Deus está usando José para que todos esses povos não fossem extintos da face da terra, mas pudessem prevalecer, pudessem permanecer, mesmo passando por um período tão denso de fome, né? Então José vai ser essa resposta para essas nações, ele tem pão para todas essas nações. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Só que, e a família de José? Lembra que José é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão? Sim, Abraão, aquele homem famoso, você já deve ter escutado a história dele, o homem que Deus chamou para sair da sua terra, deixar a sua parentela e caminhar com Deus para a terra que Deus lhe mostraria. E aí mais para frente Deus vai mostrar a terra de Canaã e vai prometer a terra de Canaã para ele. E aí os seus descendentes vão peregrinar essa terra. Lembra dessa família especial? Essa família que Deus está levantando e que Deus tem sobre ela uma promessa muito importante. A promessa é que dessa família viria luz para todo mundo. A promessa de que dessa família viria salvação para todos os povos. A promessa de que dessa família nasceria o descendente. Lembra lá de Gênesis 3, o descendente que pisaria a cabeça da serpente. A promessa de que Deus estava trabalhando para trazer ao mundo um redentor, um salvador, aquele que morreria em nosso lugar, aquele que traria paz entre homens e Deus, aquele que reconciliaria os nossos corações inimigos ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que Deus está levantando essa família, gente. Lembra que o propósito de Gênesis é mostrar as origens, como tudo começou, inclusive o começo de uma nação importante, uma nação separada, que o próprio Deus começou a construir, que o Senhor começou a orquestrar para que no tempo oportuno Jesus pudesse nascer. Jesus é um descendente de Abraão, Jesus é da família de José, Jesus é um judeu, ele nasceu dessa linhagem porque assim Deus quis. Então nós estamos vendo o início dessa linhagem, o início da formação dessa família, que depois vai se tornar uma grande nação. Só que a gente viu que José foi retirado ali de Canaã, foi retirado da sua família e foi levado para o Egito. E não foi de uma forma muito legalzinha, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas ele foi para o Egito, ele ficou separado da sua família. E nesse momento, seu pai Jacó está lá em Canaã, achando que José está morto, sofrendo o luto, a perda do filho. Os irmãos de José estão lá, cada um cuidando das suas vidas, uma família rachada, uma família destruída, aquela dor, aquela tristeza, e aí vem a fome. E como eu falei, a fome severa veio sobre o Egito e veio sobre as regiões circunvizinhas. Então a fome também acometeu a família de José lá em Canaã. E a questão é, José está sendo resposta para todas as nações. José está sendo aquele que tem pão para ofertar aos famintos, inclusive ao seu próprio povo, inclusive a sua própria família. Então, no capítulo anterior, Deus nos mostrou esse servo que foi levantado por ele para ser resposta para as nações, para o Egito e para quem estava ao redor. Mas Deus também lembra e cuida especialmente daqueles que pertencem a ele, daqueles que são
parte do seu povo. E agora no capítulo 42 é como se a câmera mudasse o foco e agora a gente vai olhar para a família de José, que esse tempo todinho da história estava lá em Canaã. O que será que estava acontecendo por lá? Então, Gênesis capítulo 42, verso 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, então lembra, Jacó é o pai de José, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então, gente, olha só. Jacó tinha 12 filhos. Um era José, que estava lá no Egito, e os outros 11 que ficaram na sua casa. Jacó, nessa altura do campeonato, ele já era um homem bastante velho, né, bastante avançado em idade, e devia ter suas debilitações, suas dificuldades. E considerando o costume dessa época patriarcal, em que você tem as tribos, né? Você tem os clãs e como eles se organizavam, eles viviam todos próximos. A sociedade era organizada como considerando a estrutura familiar. Então, a gente tem um homem bastante envelhecido que é Jacó, que é o líder dessa grande família. E aí a gente tem os seus filhos que nessa altura, gente, já eram homens, tá? Homens maduros, porque ele tá dando essa ordem, né? Vão lá buscar alimento. E aí a gente pode ter uma ideia de que eles eram adolescentes, igual quando o pai dá ordem para um adolescente. Mas não, eles eram homens adultos, cada um já tinha sua família, já tinha seus filhos, mas é a estrutura de como as coisas eram organizadas na época, essa organização familiar, em que você tem um líder, que é o patriarca, que é o mais velho, de onde vieram os outros, né? Então ele é o líder, e você tem os outros que, apesar de serem adultos, ainda correspondem a essa ordem, a essa autoridade do patriarca, essa autoridade patriarcal. Então, Jacó deveria já estar envelhecido, e aí ele tem ali seus filhos já adultos com as suas famílias, construindo, cuidando do seu rebanho, cuidando dos pertences deles, e aí ele dá um estralo nos filhos, né, porque eles estavam passando fome, a fome chegou, e eles não estavam se mobilizando, não estavam buscando, procurando por algo para que eles pudessem sobreviver. E aí lembra que no final do vídeo passado, a gente leu em Gênesis 41 que vinham pessoas de todos os povos, de todos os lugares, pessoas estavam indo ao Egito porque lá havia comida. E aí olha que interessante o que Jacó diz, ele diz: ouvi dizer que há trigo no Egito. Então eu fico imaginando essa cena, né? Imagina ali as tendas, o acampamento, eles ali acampados, e aí de repente sai alguém que mora, uma outra nação ali que acampa perto, um outro grupo que mora perto, e aí você vê a caravana deles indo pro Egito, e aí os comentários, né? Olha, eu ouvi dizer que tem trigo no Egito, olha, acharam comida, né? Imagina Jacó sondando ali os seus vizinhos, as pessoas que viviam perto dele: olha, onde vocês estão achando comida? Onde vocês estão indo? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer? E as pessoas comentando: olha, tem um homem lá, tem um governador lá no Egito que ele tá dando comida, lá tem comida. E aí Jacó descobre: tem comida no Egito, parece que tem trigo lá. E aí ele dá um chacoalhão nos filhos: ei, vocês não vão fazer nada? Eu ouvi dizer que tem comida no Egito, vão lá buscar. Tipo, vocês não estão vendo as pessoas indo lá? Vão lá, vocês querem que a gente morra de fome? Né? E aí ele fala: desçam e comprem trigo para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então, gente, isso é um ponto importante. Aqui a gente está diante de um cenário em que essa família poderia realmente morrer de fome, deixar de existir sobre a face da terra porque não tinha alimento. E aí lembra que essa família é a família que carrega a promessa, lembra que dessa família virá a salvação para o mundo, então Deus não vai deixar que essa família morra de fome, eles vão permanecer, Deus vai sustentar essa família até o fim, para que as suas promessas se cumpram. Então, o primeiro ponto aqui é: o Senhor vai conceder vida, vai manter a vida dessa família para que as suas promessas se cumpram. Agora, não é só isso que Deus quer. Não é aí que Deus para. Quando a gente
começa a ler essa história, aí o que a gente pensa? Eles vão chegar lá no Egito, vão entrar na fila, junto com todos os outros povos, vão conseguir comida, talvez José vá reconhecer os seus irmãos, e aí a gente vai ter aquele momento de novela, né, em que como se José tirasse assim a máscara, eu sou José, e a gente tem aquele momento de revelação, e eles choram, e aí José fala, olha, agora eu sou poderoso, venham pro Egito, vocês vão viver comigo. A gente tem essa expectativa de que devesse ser muito fácil, assim, tipo, chegou, agora eles vão se encontrar e tudo vai se resolver, muito objetivo, né, a nossa mente pouco criativa vai por esse caminho, mas a gente vai ver, gente, que esse período da história é cheio de vai e vem, é um rebuliço, parece realmente uma novela no sentido de que muitas coisas vão acontecendo e não é nada simples, surpreende totalmente a nossa expectativa, e aí até o fim do vídeo a gente vai entender o porquê, né? Por que Deus está construindo a história dessa forma, com essas reviravoltas, com esse vai e vem, porque não é simples, porque eles só não chegam lá e pegam um trigo e descobrem que o governador é o irmão deles e José perdoa todo mundo, acolhe todo mundo na sua casa, e lá no Egito, e todo mundo fica bem. Por que não é tão simples assim? A gente vai conversar sobre isso até o fim do vídeo. Verso 3. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Então, olha só, gente, lembra que José, ele tinha duas esposas oficiais, ele tinha Raquel e ele tinha Lia. Raquel era a esposa amada de Jacó. E, portanto, ele priorizava os filhos que ela deu para ele. Tinha um tratamento diferente. Aqui, o objetivo não é ficar julgando se era certo, se era errado. O objetivo não é esse, entende? Porque o homem, ele é pecador, gente. Nós cometemos pecado, nós nos comportamos em oposição ao coração de Deus. Então, quando a gente vai para o texto sempre querendo achar o bom e o mal, o certo e o errado, às vezes é uma mentalidade muito hollywoodiana, sabe? De alguém que é 100% bom e alguém que é 100% mal. Quando, na verdade, o ser humano, ele é inimigo de Deus, ele tem um interior corrupto e por isso ele precisa nascer de novo. E aquele que é bom, o único realmente bom é Jesus Cristo. Então, aqui a gente não vai ficar fazendo essa análise, mas a gente sabe que isso acontece, que na história Jacó, de fato, prioriza os filhos de Raquel, que era José e Benjamim. José, na concepção de Jacó, estava morto. Só sobrou Benjamim. Então ele vai ter uma proteção diferente para com Benjamim. E por isso ele não vai permitir que Benjamim vá nessa viagem junto com seus irmãos, porque ele teme que ele também perca Benjamim, que alguma coisa aconteça com Benjamim e ele acabe ficando sem o seu último filho que veio de Raquel. Verso 5. Então a gente sabe, né, até esse ponto, que os irmãos estão indo para o Egito. E esses que estão indo para o Egito são os filhos de Jacó, exceto Benjamim. Então Benjamim fica com o pai. Então, olha, o autor desde o começo já está nos dizendo que falta um dos irmãos, que falta Benjamim, que é justamente o irmão de José, que é irmão tanto de mãe quanto de pai. E que quando José foi vendido como escravo para o Egito, ele ainda era muito novinho, devia ser uma criança ali com seus 7 anos mais ou menos. Então, a lembrança de José a respeito do seu único irmão de pai e mãe era ainda de uma criança, e ele está ficando, então só os outros estão indo. Verso 5. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Gente, os irmãos chegam lá no Egito. Tá vindo gente de tudo que é lado para buscar trigo, além do pessoal da terra de Canaã. Quando eles chegam, José é simplesmente o governador do Egito, é o maior homem em autoridade ali, ele tem todo o poder. E aí, automaticamente, seguindo os costumes da época, os irmãos vão se curvar diante de José, porque ele é a autoridade máxima, era assim que se comportava quando se chegava perto de uma autoridade.
Vocês lembram disso? Isso não traz à sua memória algo que nós lemos recentemente, que parece? Lembra dos sonhos de José? O primeiro sonho que ele teve com os feixes de trigo se dobrando. Então ele sonhou que eles eram feixes de trigo e esses feixes se levantavam, ele era o feixe central e ao redor os seus irmãos se curvavam. Olha que interessante, porque esse sonho que José teve, nesse sonho específico dos feixes, ele não dá número quando ele conta. Quando ele fala do sonho das estrelas, do sol e da lua, ele dá número, ele fala que eram 12 estrelas, 11 estrelas, perdão, o sol e a lua. Mas quando ele conta dos feixes de trigo, ele não dá número. Então, olha só, não está completo o número de irmãos aqui, mas ele não deu número lá no sonho dos feixes. Então, a gente pode dizer que, de fato, aqui nós estamos vendo o cumprimento do primeiro sonho que José teve, dos feixes de trigo se dobrando. E, gente, faz muito sentido, porque eles estão indo buscar trigo, né? Havia uma falta e para conseguir o trigo eles vão se curvar diante de José e o primeiro sonho que Deus deu a José se cumpre. E aí a Bíblia diz que quando José viu aquilo, ele reconheceu os irmãos. Então ele reconheceu, ele soube que aqueles eram de fato os irmãos dele. E aí ele vai falar asperamente, né? De onde vocês vêm? Lembra que ele reconhece os irmãos, mas os irmãos ainda não sabem que ele é José, eles acham que é o governador do Egito. Então ele vai assumir essa postura de governador que vai sondar ali para saber qual era a intenção desse grupo. Porque, gente, o Egito era uma nação muito rica, que tinha estocado muito alimento e que estava vendendo esse alimento para as outras nações que estavam passando fome. Então, tinha sim pessoas que iam tentar roubar, que iam tentar tumultuar e os oficiais ali tinham esse propósito também de investigar, de sondar quem realmente estava vindo comprar o trigo. Era muito comum na época que as pessoas se infiltrassem nesses momentos para descobrir segredos da nação. Então José aqui, quando ele leva esse baque de que, meu Deus, são meus irmãos, ele vai assumir essa postura de eu estou na pele de um governador, eles não sabem quem eu sou. E aí ele questiona, de onde vocês estão vindo? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. Ou seja, confirmam, né? Nós realmente somos, na cabeça de José, realmente somos irmãos, vieram de Canaã. Verso 8. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse. Então, olha, lembrou dos sonhos. Não é só a gente que está lendo o texto que está percebendo, ele lembrou do sonho. E aí, tendo lembrado do sonho, ele vai dizer. Então, a fala dele vem logo depois da lembrança dos sonhos, lembrou-se dos sonhos. Lembra que são dois. Um aconteceu, mas tinha um segundo, que era as estrelas, as 11 estrelas se curvando, mais o sol, mais a lua. Então José pode ter pensado, tá, o primeiro sonho se cumpriu, então falta um. E esse que falta tinha o meu pai, tinha a esposa do meu pai e tinha todos os meus irmãos. Mas aqui eu só tô vendo uma parte deles, falta Benjamim, e eu não tô vendo meu pai, e eu não tô vendo sua esposa. Então, é como se José, o que ele vai dizer agora, viesse desse entendimento de falta um sonho. Mas para esse sonho se concretizar, faltam pessoas. E aí é como se ele fosse, ele assume então essa postura de governador, eu vou me manter nessa posição de governador, e vamos ver, né? Vamos ver o que eu posso fazer para que meu pai, meus irmãos, meu irmão Benjamim possa vir também e o segundo sonho então se cumpra. E aí olha o que ele vai dizer. Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Então, olha, José assume uma postura de governador, de que se coloca em dúvida, que está desconfiado daquele grupo, se aquele grupo realmente é bem intencionado ou não. E aqui, gente, vamos considerar que José tinha suas razões para desconfiar da sinceridade dos irmãos, porque os filhos de Jacó eram gente da pesada, a gente já conversou sobre isso. Eram homens violentos, né? Simeão e Levi exterminaram todo um povo e numa situação muito injusta, porque eles vão usar do próprio símbolo da aliança deles com Deus, que era a circuncisão. Eles vão fazer algo de uso de algo tão especial que era a circuncisão,
para manipular aqueles homens. Então os homens vão fazer a circuncisão, e aí quando eles sabem que os homens estavam mais fragilizados por causa da cirurgia, daquele ato, né, ali, daquele processo, eles vão invadir e vão simplesmente matar todos os homens e exterminar aquele povo com muita violência, com uma crueldade muito grande. A gente lembra de Rubens, que se deitou com a concubina do seu pai, profanou o leito do seu pai, desrespeitou a honra, tudo isso querendo provar a sua força como primogênito, como filho mais velho. A gente vai ver Judá, que vai simplesmente se desassociar da família e vai viver com estrangeiros, com povos pagãos, vai se casar com uma mulher que servia a outro Deus, vai ter filhos com ela que eram tão perversos que Deus não vai deixar que eles perpetuem, né, a sua descendência, não vai deixar que eles tenham linhagem, que eles tenham filhos aqui na terra, tão perversos que esses homens eram. Então assim, os filhos de Jacó eram gente da pesada, eles não eram uma galera boazinha. Então José tinha toda a razão para desconfiar de seus irmãos, sem falar que ele tinha sido vendido como escravo pelos irmãos. Então aqui ele está fazendo o seu papel como governador e sondando as intenções dos seus irmãos. E aí eles respondem assim no verso 10. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Então aqui eles dão informações a respeito da origem deles, né? Então, olha, nós somos todos irmãos, pertencemos ao mesmo pai. Na época, dar informações a respeito da sua família, de onde você vem, a sua origem, era uma forma de você se apresentar e gerar confiança no outro. Então, eu tô contando para você de onde eu venho, tô dando informações a meu respeito. E aí eles falam: olha, a gente é tudo filho do mesmo pai. Verso 12. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E aí José mantém ali o personagem. Verso 13. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. Então, olha só, os irmãos agora dão mais informações a respeito da sua origem, da sua família, com o intuito de conseguir convencer o tal do governador. Então, se o governador não acreditou na gente, no que a gente falou, vamos dar mais informação para ver se a gente convence, se a gente dobra o coração. E aí eles contam que, além deles, tem mais 2 filhos. Um está com o pai e o outro morreu. É essa história que eles contam. Só que, gente, o filho que supostamente morreu é o José, que tá ali ouvindo a história. Então ele sabe que ele não morreu, ele sabe que eles venderam ele, eles estão mentindo. Então imagina José ouvindo toda essa história. Ah, ele morreu, Verso 14. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. Então José, ele tem um plano aqui. Ele decide que ele vai prender os irmãos ali e ele vai falar: olha, vocês têm que então provar para mim que vocês estão falando a verdade. E a prova que eu quero de que vocês estão falando a verdade é que vocês me tragam o último irmão que falta, o tal do Benjamim, que vocês falaram que tá lá com o pai. A gente que sabe que quem é o governador, que é o próprio José, José tá tentando fazer com que Benjamim venha, que Benjamim participe, que ver Benjamim, né, saber sobre ele e saber sobre o seu pai. José está tentando trazer o irmão para perto, mas no entendimento dos irmãos ali, o que ele estava fazendo como governador era pedir uma prova de que eles estavam falando a verdade, e essa prova então seria que eles buscassem o tal do Benjamim que ficou com o pai Jacó, e enquanto eles não fizessem isso, eles ficariam presos, todos presos, e somente um deveria ir buscar Benjamim. E foi assim por 3 dias. Então, durante 3 dias, eles ficaram presos e José ficou esperando alguém se manifestar de que iria buscar Benjamim, enquanto os outros aguardavam na prisão. Vamos ver se isso funcionou. Verso 18. No 3º dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte:
Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Então, olha só, gente, passam-se 3 dias e aí José, ele vai ter uma consciência de temor, né? Então ele vai falar assim, olha, eu tenho temor de Deus. Eu não vou além com isso. Provavelmente José começou a perceber que os irmãos não iam, eles não iam buscar Benjamim um só, deixando os outros para trás. E isso significava que Jacó estava padecendo de fome. Né? José sabia de toda a verdade, ele era José, né? Quem não sabia eram os irmãos, mas ele sabia que o pai estava lá em Canaã com fome. Benjamim estava com ele com fome. Então, os próprios irmãos ali, as suas famílias que estavam aguardando o retorno deles, estavam ali com fome. Então José vai ter essa crise de temor, eu tenho um limite, né? Eu não vou passar disso. E aí ele propõe um novo plano, ele fala, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vocês vão lá buscar Benjamim e levam comida para suas famílias. Então olha o cuidado de José, olha o amor de José, né? Vocês levam comida para suas famílias e aí um só fica aqui comigo, né, preso, como uma garantia de que vocês voltarão para buscá-lo. E aí quando vocês voltarem para buscá-lo, tragam o Benjamim, para provar que vocês estão falando a verdade e dessa forma para que vocês não morram. Então ele vai propor uma mudança de plano, né, por temor a Deus. Uma coisa que pode surgir como dúvida é se essa fala de José, eu tenho temor de Deus, não poderia ter dado uma pista para os irmãos, Jopa, temor de Deus, porque a gente sabe que Deus aqui, né, gente, é o Yahvé, é o nome da aliança, então é o Deus que pertence à família de Jacó, e a gente está no Egito, o governador é o governador do Egito, então será que falar o nome do Deus dos hebreus, né, do nome do Deus que pertence ali ao povo, à família de Jacó, de Abraão, não era uma deixa, não era dar uma dica de quem ele era? E não, por quê? Os egípcios, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, então para eles não era difícil aceitar qualquer outra divindade. E a gente já sabe, inclusive pelo relato bíblico mesmo, que Abraão passou pelo Egito. Então, como ele passou pelo Egito e ele teve esse contato com o próprio faraó, não esse faraó, né, mas da época dele, ele teve contato com o faraó, naquele período em que Abraão esteve no Egito, o Deus de Abraão ficou conhecido ali no Egito, então os egípcios tiveram contato com o Deus de Abraão, e é bem possível que naquela época ele tenha sido incorporado como mais um dos deuses que eles adoravam ali, porque isso não era um problema para aqueles povos, entendeu? Toda vez que eles ouviam falar de um novo Deus, de um novo nome, para eles não tinha tanta dificuldade de simplesmente inserir isso na cultura, e quem quisesse poderia adorar também a esse Deus. Então, quando Abraão passa pelo Egito lá atrás na história, o nome do Deus de Abraão vai ser mencionado no Egito. E a gente vê pela história que o faraó vai temer o Deus de Abraão por tudo que aconteceu. Essa é outra história, tá aqui no canal também, se você quiser saber. Então, provavelmente naquele período, o nome do Deus de Abraão ficou conhecido naquela cultura. E aí é bem natural, não é uma coisa que seria tão estranho para os irmãos aqui de José ouvir de um governador egípcio que ele teme ao Deus deles, porque é só mais um Deus para eles, entendeu? Então, isso aqui não quer dizer muita coisa, por isso os irmãos vão continuar não percebendo que era José. Eu esqueci de falar, mas a gente às vezes imagina que José não mudou muito a aparência, né? Mas a gente precisa lembrar que os egípcios, eles tinham uma cultura estética muito diferente. Então eles raspavam a cabeça porque eles tinham muita questão com pelo, eles não gostavam de pelo. Então eles raspavam todos os pelos do corpo porque eles tinham receio de inseto, de piolho, essas coisas. Então eles tiravam todo o pelo do corpo, diferente da família de Jacó, que tinham barba, tinham bastante cabelo, então era uma outra cultura, os cananeus eram muito diferentes nesse aspecto. Então os egípcios, eles não tinham pelo, eles usavam peruca, eles faziam aqueles desenhos no rosto, usavam muitas ornamentações, então eu imagino que José realmente estivesse irreconhecível, sem falar que tinham se passado muitos anos, ele foi vendido como escravo aos 17 anos, aqui ele já tá com 30, então assim,
muitas mudanças. Então é bem plausível que os irmãos não tenham reconhecido José, tá bom? E aí José então fala, olha, eu tenho temor de Deus, ou seja, eu tenho um limite, eu vou até certo ponto. E aqui fica um aprendizado para nós como aqueles que temem a Deus. Se você teme a Deus, as nossas atitudes, elas têm um limite, que é o temor do Senhor. José está tentando trazer Benjamim. Ok, ele está usando a autoridade que ele tem, ele está usando aquilo que Deus tem, que Deus deu a ele para conseguir o que ele precisa, o que ele quer, que é seu irmão Benjamim. E isso é válido, mas tem um limite, porque ele teme a Deus. E Deus se importa com a vida, Deus queria manter vivo essa família para o cumprimento das suas promessas. Então, o servo de Deus, ele pode usar e deve usar com sabedoria tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, mas esse usar, esse fazer uso do que Deus nos deu para alcançar aquilo que nós desejamos tem um limite, e o limite é o temor do Senhor. Tenha isso em mente, o limite é o temor do Senhor. Pessoas importam mais do que coisas. O relacionamento com Deus importa mais do que as nossas atividades, a nossa religiosidade, o nosso muito fazer. Existem limites. Deus é um Deus justo, mas Deus também é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que não encobre o erro, mas corrige, e ao mesmo tempo Ele é consolo, Ele é refrigério. Entende? Nós somos os extremistas. A gente é 8 ou 80, a gente tem dificuldade de ter essa sabedoria, a gente vai indo, mas que hoje a gente possa ter esse lembrete em nossos corações, que há um limite para tudo aquilo que fazemos, e esse limite é o temor do Senhor. Que todas as nossas atitudes sejam rendidas diante do Senhor e passem por esse crivo pelo temor do Senhor, pela reverência, pelo entendimento profundo de que Ele é Deus e nós somos seus servos. Nós dependemos dele. Verso 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos, e fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Então, quando José muda o plano e ele apresenta uma segunda alternativa mais misericordiosa, os irmãos vão aceitar, né, vão prontamente aceitar aquilo que ele estava propondo, e eles vão ter uma rápida conversa entre eles. E aí, gente, vamos lembrar que o Egito, ele tem uma língua, né, ele fala de um jeito, e os cananeus, ou a família aqui de Jacó, falava um outro idioma. Então, os irmãos falam entre si, achando que o governador não estava entendendo o que ele estava dizendo. Só que ele entende, né, porque ele é José, e tinha um intérprete ali que estava intermediando a situação. Então, eles achavam que o governador não estava entendendo, mas o governador entende tudo que eles estão dizendo. E aí eles pegam e comentam entre eles assim: certamente isso que a gente está vivendo é uma punição. Nós estamos sendo punidos pelo que fizemos com o nosso irmão. E aí eles vão falar: ele clamou, ele angustiado pediu pela vida e nós não fizemos nada. E aí vamos lembrar dessa história que os irmãos de José jogaram ele dentro de um poço e José clamava, se esperneava pela sua vida e os irmãos simplesmente ignoraram, e a Bíblia diz que eles sentaram ao redor do poço e comeram tranquilamente, enquanto o irmão mais novo, José, estava dentro do poço, clamando pela sua vida, e eles simplesmente comiam e gargalhavam do lado de fora. E então eles avistaram uma caravana vindo e venderam o próprio irmão como escravo. Foi isso que eles fizeram. E aí no verso 22 a gente tem o Rúben, né, entrando aqui na história. Ele fala assim: Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Então Rubens aqui se remói, né, e aí ele vai tacar na cara dos irmãos: eu falei pra vocês, porque nesse episódio Rubens, ele não vai negar completamente o desejo dos irmãos de fazer mal a José, mas ele meio que vai colocar um limite, porque os irmãos queriam matar José. E aí Rubens fala: olha, não vamos matar não, né? Parafraseando, né? Colocando nas linguagens de hoje, vamos só dar um susto, a gente dá um susto. E aí qual era o plano de Rubens que a gente viu nesse texto? Se você quiser também tem vídeo aqui no canal. Qual era o plano de Rubens? Depois ele voltaria e salvaria o irmão ali daquela situação, e quem sabe ele ia ter uma moral mais elevada com seu pai.
Então, assim, Rubens, de fato, não foi muito favorável com a venda, nem com a morte, né, nem que matassem José, nem que vendessem José como escravo. Ele, inclusive, não estava no momento propriamente da venda. Mas ele também não vai ser tão contrário à maldade que os irmãos queriam fazer com José. Ele só vai dizer assim, olha, não precisa tanto, né, mas vamos dar um susto. E aí aqui ele faz questão de lembrar disso, e ele vai tacar na cara dos irmãos. Eu falei pra vocês. Então, o que a gente tá vendo aqui é a culpa, é o remorso. Gente, tudo que está acontecendo aqui, vamos nos colocar nessa posição. Os irmãos acham que estão diante de um governador que não sabe nada da vida deles, que não sabe nada disso que eles estão falando, certo? Então, em tese, o que isso tem a ver? O que a desconfiança de um governador em relação a eles tem a ver com o que eles fizeram com José? Em tese, num primeiro momento, nada. Só que o coração culpado, o coração cheio de remorso, faz essa conexão imediatamente. No momento em que as coisas começam a ficar pesadas, no momento em que começa a ficar difícil, no momento em que eles começam a ver que eles estão correndo risco de morte, automaticamente a culpa acende, o remorso vem, as coisas mal resolvidas vêm à tona. Verso 23. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Gente, sério, aqui a gente vê a gente vê em José, assim, um domínio próprio absurdo, assim, ele tá muito cheio de Deus, assim. Ele ouve tudo isso, ele entende o que está acontecendo, ele sabe que é sobre ele que eles estão falando, ele chora por conta disso, mas aí ele se recompõe, volta e continua dentro do seu personagem, dentro do papel de governador. E então, dos irmãos, ele escolhe Simeão para prender. Não sabemos exatamente por quê, talvez porque ele fosse o novo primogênito naquele momento, uma vez que Rubens tinha sido destituído dessa posição, porque ele tinha se deitado com a concubina do pai, né? Enfim, ele escolhe Simeão, que foi quem liderou toda aquela violência com aquele povo, então era um homem muito violento. Ele escolhe Simeão, prende Simeão para que os outros pudessem voltar para a casa do pai. Verso 25. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles e, colocando-a nas bagagens, eles dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. Então, ele escolhe Simeão, prende Simeão, e os outros ele dá ordens para que prepare a bagagem deles, colocando a comida, né, que eles iam levar, e a prata que eles deram como pagamento pelo trigo, José manda voltar para a bolsa deles, manda colocar de volta lá, como se eles não precisassem pagar, só que eles não, o José ainda estava na pose de governador, né, então ele não fala nada, ele só realmente devolve o dinheiro para os irmãos, e os irmãos partem em viagem sem saber que essa prata, que esse dinheiro, né, da época, que a prata estava nas bagagens. Até então eles achavam que só estava ali o trigo, que foi o que eles de fato foram comprar. Então eles fazem a sua viagem de retorno, deixando Simeão para trás. E agora, caminhando para o fim do vídeo, a gente vai terminar nossa leitura nesse verso, então capítulo 42, verso 26. No próximo vídeo a gente continua a partir do 27. Então vamos entender esse finalzinho, né? O que isso tem a nos dizer a respeito do Senhor. O que esse texto revela sobre esse nosso Deus? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente olha para o texto, a gente pode ter a expectativa de que vai ser simples, eles vão chegar lá no Egito, vão pedir o tal do trigo, José vai reconhecer os irmãos, vai ter um momento de se desmascarar, mostrar que ele é o filho que estava perdido, e aí ou vai ter uma reconciliação, um perdão, e eles vão ficar juntos, felizes para sempre, ou a gente tem uma visão mais dramática, né, mais assim, quente da coisa, de que não, José vai se revelar como o filho perdido, e vai aproveitar agora a autoridade que ele tem, e vai dar um troco, e vai se vingar, e vai mostrar para os irmãos, olha onde eu cheguei, vocês fizeram comigo todo esse mal, mas olha onde eu cheguei. A gente geralmente vai ir para esses extremos. Ou a gente tem a expectativa de que
tudo ia se resolver, ia ser lindo e maravilhoso e eles iam viver felizes para sempre, ou José ia ter a chance de se vingar e falar tudo que ele queria e fazer o que ele queria com os irmãos. E não é para nenhum desses lados que o Senhor vai. O que o Senhor faz nessa história, a forma como Deus constrói todo esse enredo a partir do seu servo José, tem como propósito trabalhar o coração desses irmãos. Então lembra que eu falei no começo? Deus está aqui usando José para manter a vida desses irmãos, para manter viva essa família, porque dessa família viria Jesus Cristo, a salvação para o mundo, o cumprimento da vontade do Senhor viria através dessa família, então ela precisava permanecer, é verdade. Mas para além disso, Deus também quer tratar o coração desses irmãos, porque os irmãos de José são aqueles que vão dar origem às tribos de Israel. Então, desses homens sairão tribos inteiras que formarão a nação de Israel, nação separada, escolhida para o cumprimento das vontades de Deus, que se concretizam plenamente em Jesus Cristo. Então, esses homens precisavam ser trabalhados no Senhor, e o Senhor não deixa escondido, encoberto nenhum pecado, mas ele traz à tona aquilo que precisa ser tratado. E a gente vai ver nos próximos vídeos que essa história realmente tem muitas reviravoltas. Eles vão voltar lá para Jacó, para Canaã, e muitas coisas ainda vão acontecer até que a gente possa ver plenamente esses homens quebrantados e arrependidos. Então ainda tem muita coisa para acontecer, mas nesse primeiro movimento a gente percebe o primeiro movimento do nascer de novo, do trabalhar do Senhor, do arrependimento genuíno, da mudança, da liberação de perdão. O primeiro movimento é a exposição do erro, é a exposição do pecado, é tirar o tapete para mostrar a sujeira que está embaixo, é expor o que está mal resolvido. Então a gente percebeu nesse final que diante de tanta dificuldade, desse temor, desse medo que os irmãos de José estão passando aqui de morrer nas mãos do governador do Egito, diante do apuro, né? Então Deus apertou esses homens. Diante do aperto, eles colocam para fora o que estava no interior. E o que estava no interior era culpa, era remorso. Eles sabiam o que tinham feito. Eles sabiam das suas falhas e estavam escondendo debaixo do tapete todos esses anos. Contaram para Jacó que José tinha sido tragicamente morto por um leão. E foram vivendo dessa forma. Cada um foi varrendo a sua culpa para debaixo do tapete e caminhando como se nada tivesse acontecido com o seu irmão. Mas chegou o tempo de trazer à luz aquilo que estava escondido. Chegou o momento de tratar aquilo que eles estavam fingindo que não existia. E o primeiro movimento para esse tratar é a exposição do pecado. É a exposição daquilo que não está bem resolvido. E deixa eu te falar, Jesus é o pão da vida que sacia sua fome. Ele te dá vida e vida eterna. Ele te tira das trevas, te coloca na luz. E quando você vem para a luz, uma coisa acontece: a exposição daquilo que está fora do lugar. Então, de repente, Jesus chegou na sua vida e você tem certas coisas parece que estão despertando, coisas que você achava que tinham sido resolvidas ou que estavam enterradas estão vindo à tona. Talvez a caminhada, você entrou nessa caminhada com Jesus e achava que tudo ia ser perfeito agora e parece que está mais difícil ainda. As pessoas estão te afrontando, pessoas que caminhavam com você antes não querem caminhar mais, não aceitam a sua conversão e a vida que você esperava que seria muito mais fácil, muito mais perfeita, parece que agora está muito mais desafiadora, com mais obstáculos, com mais sofrimento, com mais dificuldade. Qual o sentido de tudo isso? E eu quero dizer que o sentido é o teu coração. Deus se importa com o nosso coração e a nossa vida é para Deus um lugar em que Ele usa para a nossa santificação. Então, quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele nos dá um novo coração, Ele nos perdoa de todos os pecados, Ele nos salva, Ele nos dá a vida eterna e Ele começa em nós, através do Seu Espírito Santo, um processo que vai durar para o resto da vida até que o Senhor Jesus venha, que se chama santificação, em que Deus vai trabalhando
tudo aquilo que está desalinhado do seu coração e alinhando ao coração dele. E muitas vezes ele usa das circunstâncias da vida para operar esse milagre de transformação, esse milagre que nos torna mais parecidos com Jesus. E esse processo começa com a exposição do erro, começa a trazer à tona aquilo que estava escondido. Então lembra, Jesus é a luz do mundo. E quando ele chega na vida de alguém, a sua luz ilumina e expõe aquilo que está fora do lugar para que possa ser colocado no lugar correto, para que possa ser alinhado ao coração do Senhor. Se existe alguma coisa que está martelando aí no seu coração, alguma culpa, alguma coisa que te atormenta, coloque isso diante de Jesus. Veja que os irmãos nesse primeiro momento, eles não se referem a Deus para falar sobre isso. Eles falam, olha, com certeza nós estamos sendo punidos, mas eles nem usam o nome de Deus, eles ainda não reconhecem que é um agir de Deus, eles ainda não reconhecem que eles têm uma dívida diante de Deus. É como se eles achassem que o universo está castigando eles. E a gente não tem, muitas pessoas não têm esse entendimento hoje, quando as dificuldades acontecem, o universo está me punindo, o universo está me castigando, e eu tô aqui para que em nome de Jesus você possa ser liberto dessa prisão mental. Não existe universo te castigar, porque o universo foi criado por um ser superior, o Criador, Deus, e esse Deus se fez gente em Jesus Cristo. Ele morreu por você, mas ressuscitou, ele vive agora e está disponível. E se você crê nisso, ele passa a habitar no teu interior. E uma vez que ele mora em ti, ele conduz a sua vida. E agora ele quer trabalhar no seu coração, para que você se torne mais parecido com ele a cada dia, para que cada vez mais você seja cheio da presença dele. Então você não está sujeito às leis do universo no sentido de karma ou de boas energias. Não, você não é escravo de nada disso. Existe um Deus que é superior, porque ele criou esse universo e é ele quem dita a sua vida, é ele quem governa os seus dias. Se as coisas estão difíceis, se problemas estão sendo desenterrados, se as coisas não estão dando tão certo como você achava que deveria estar caminhando, agora você tem um Deus que pode sondar o seu coração. Você não precisa ficar se martirizando, se culpando, se remoendo. Você pode ir diante do Senhor e dizer, Pai, está acontecendo isso, eu tenho me sentido culpada, tais acontecimentos ficam vindo à minha mente, isso não está dando certo. O que o Senhor quer com isso? Senhor, gera arrependimento no meu coração, me liberta dos meus pecados, tira de mim toda essa culpa, Senhor, trabalho que tem que ser trabalhado, me mostre o que o Senhor quer que eu veja, me dê clareza a respeito dessas coisas e que o Senhor assim vá amadurecendo a sua fé. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu quero que você entenda que a vida do cristão não é realmente tão simples, não é um conto de fadas em que tudo deu certo e eles viveram felizes para sempre, mas também não é uma vida entregue às nossas paixões, em que a gente se vinga, em que a gente faz as coisas do jeito que a gente quer. Não, a vida do cristão é uma vida de dependência do Senhor, nós dependemos dele, e que maravilha depender dele, porque ele está totalmente comprometido em nos santificar. Ele está completamente envolvido nessa tarefa de conformar o nosso coração ao coração de Jesus Cristo, de trazer à luz tudo aquilo que estava oculto para que possa ser tratado e resolvido, de realmente sondar o mais íntimo nosso interior e resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido. Então é verdade, meu amigo, que as coisas não vão ser tão simples na vida do cristão, porque Deus está preocupado com algo muito mais importante, que é que você cresça no conhecimento de quem Ele é. Porque a santificação é uma resposta desse conhecimento. À medida que nós conhecemos esse Deus que governa nossas vidas, que é um bom Pai, que está nos forjando, que está nos ensinando, nos instruindo, trabalhando no nosso coração, à medida que nós conhecemos esse Deus que tem o controle de nossas vidas, o nosso coração responde com mudança, responde com transformação. À medida que a gente cresce no conhecimento de Deus, é como
como se mais luz fosse lançada no nosso interior, e assim a gente consegue enxergar ainda mais o que está desalinhado, e uma vez que ele nos mostra o que está desalinhado, ele gera arrependimento em nosso interior, e a partir do arrependimento, a mudança, a transformação. Esse é o nosso Deus, é um Deus que está comprometido em nos fazer crescer no conhecimento de quem Ele é e transformar e mudar o nosso interior à medida que nós o conhecemos. Esse é o objetivo. Talvez Deus tenha te dado um ministério, talvez Deus tenha te dado um projeto, um trabalho, alguma coisa, e está sendo difícil, tem obstáculos no caminho. Você achava que era para ser simples, você pensa, poxa, podia ser simples. Eu realmente creio que Deus tem todo o poder para fazer acontecer tudo de forma muito simples. Por que não acontece? Porque tudo isso é meio. O ministério, o projeto, o trabalho, tudo isso são meios. O objetivo do Senhor é ter um povo para si e viver em profunda intimidade com esse povo para toda a eternidade. Esse é o alvo. Então Deus está muito mais comprometido no relacionamento dele com você, em te forjar, em te tornar mais semelhante a ele, em te fazer crescer no conhecimento dele, até que possamos ser um com ele para toda a eternidade, do que propriamente o trabalho que você desenvolve. Porque esse trabalho Deus poderia inclusive fazer sozinho, mas ele sabe que você precisa ser forjado, e é por isso que ele manda você fazer, porque ele usa isso como meio para você crescer no relacionamento com ele. Então, é verdade, não vai ser tão fácil, não vai ser tão simples, não vai ser tão óbvio, porque vai ser real, porque vai ser verdadeiro, porque vai te fazer crescer em fé, porque vai aumentar o seu conhecimento a respeito de quem ele é, porque vai santificar o teu coração. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.